Olá! Bem-vindos a mais uma aula de resoluções dos exercícios do Enem de 2021. O exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício que representa bem a prova do Enem. É um exercício que está tentando ver se o aluno não decorou alguma fórmula ou memorizou algum conteúdo, né? Ou sabe resolver algum modelo de exercício. Está cobrando se o aluno tem uma certa habilidade, né? Que é a habilidade de visualização espacial dessa figura que está aqui representada. Então nós vamos ter bastante, ou se a gente tiver dificuldade no exercício, a dificuldade vai estar em entender esta figura e conseguir visualizar ela. Se a gente conseguir isso com facilidade, a gente vai achar a alternativa também com muita facilidade, senão a gente vai ter dificuldade, certo? Mas eis uma excelente oportunidade de a gente praticar, exercitar essa nossa habilidade. Vamos lá? Muitos brinquedos que frequentemente são em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Então, se você olhar para essa figura, ela tem hastes, né? Tem desenhos aí de tonalidades diferentes e espessuras diferentes. Então, a gente tem aí um preto mais fininho e escuro, né? Um cinza aqui por fora bem grosso e um pouco mais claro, e um cinza intermediário aqui também de espessura intermediária, tá? São as três espessuras e tonalidades de cinza que tem nessa figura. Então ele está dizendo que as de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Congruente é aquela palavra formal, chique da geometria para de mesmo tamanho, certo? Então, com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então vamos entender. Isso daqui é uma figura espacial, certo? Vamos começar a dar nomes da matemática, da geometria para ela? Eu estou vendo aqui, por fora, uma casca formando com as hastes grossas e cinzas claras um cubo grandão. Tá vendo um cubo? Então, tem um quadradão aqui na frente, os quadrados laterais, a base e o topo, e o quadradão lá do fundo, certo? Tô vendo um cubo. Aí dentro desse cubo grandão eu tô vendo um cubo menor, com essas hastes bem fininhas aqui, mais escuras, certo? E aí é como se o cubo pequeno estivesse, aspas, flutuando dentro do cubo grande. E aí eu vou ligando cada vértice do cubo pequeno com o correspondente do cubo grande, com essas hastes, com a outra tonalidade que nós não falamos ainda, certo? Então, essa outra, o cinza intermediário aqui, ele estaria apoiando, né, o cubo pequeno no grande, ele estaria mantendo o cubo pequeno bem flutuando no centro do grande. Né? Na verdade, é uma escultura muito bonita essa, assim, se ela estivesse aqui na nossa frente, ia ser muito legal de ficar olhando para ela. Bom, você conseguiu mentalizar isso? Conseguiu construir na sua cabeça isso? E aí você vai concordar comigo que o cubo grande, né? Ou seja, essas arestas que eu estou circulando com o meu dedo aqui, ó, essas formam um quadrado. Essas aqui que eu estou circulando com o meu dedo aqui, ó, também formam um quadrado de ladinho aqui. Essas aqui também, ó, vão formar um quadrado em cima, né? O cubo pequeno faz a mesma coisa. Então, essas arestas fininhas aqui, ó, formam quadrados. Um quadrado aqui na frente. Essa aresta aqui também formam, essas aqui também formam quadrados. Então, os cubos, quando eu digo os cubos, eu estou dizendo as figuras cujas arestas são as fininhas lá dentro e as grossonas aqui fora, são todos quadrados. Toda vez que você for ligando, você vai ver quadrados, concorda? Tem vários quadrados aí nessa imagem. Vamos contar quantos? Um cubo. Aliás, o cubo ele é até chamado, de maneira muito formal, de hexaedro regular. Por que ele é chamado de hexaedro? Hexa, 6, edros, faces. Porque ele tem 6 faces. Conta. Imagina quando você joga um dado, num jogo de qualquer de tabuleiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Então, quantos quadrados compõem um cubo? 6. Então, se eu for conectando essas arestas, das grossas aqui de fora eu vou conseguir 6 quadrados, e das fininhas lá de dentro eu vou conseguir 6 quadrados. Então, quantos quadrados teria já na reunião de tudo isso? Né? Como ele diz assim, ó,
Quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Se eu unir todas essas hastes, formarão um monte de quadrados. Quantos? Conta comigo. Tem 6 quadrados lá no cubo de dentro e 6 quadrados lá no cubo de fora. Então já são 12 quadrados. A gente já pode ir... por exemplo, aqui não fala 12 quadrados em lugar nenhum. Aqui fala 12 quadrados, aqui fala, aqui fala. Já eliminamos uma alternativa. Agora falta a gente entender que outras figuras são formadas. Vamos agora tentar olhar para essa figura aqui. Eu vou tentar pegar a que está mais de frente aqui para a gente, numa posição mais propícia. A figura formada pela união dessas arestas aqui. Uma fina, uma grossa e 2 intermediárias. O que você acha? Uma fina, uma grossa e 2 intermediárias. Certo? Que figura é essa? Ela não é um quadrado e nem um retângulo. Por que não? Porque a grossa é a aresta de um cubo grande. E a fina é a aresta de um cubo pequeno, então elas já não são iguais. Então isso não pode ser um retângulo. Não é que é um retângulo, mas como ele está em perspectiva, está parecendo que não é. Não, ele não é um retângulo. Concorda? Ele não é um retângulo. E como é que chama essa figura que tem é um quadrilátero, que tem 2 lados paralelos, mas de tamanhos diferentes? Trapézios. Então, essa figura que eu acabei de circular é um trapézio. E aí agora a gente tem a missão de contar quantos desse tem. Porque, na verdade, essa escultura, se eu deitar ela aqui, ó, se eu pegar do jeito que ela está aqui e só virar ela 90 graus, o trapézio pintado, que era esse, passa a ser esse aqui. Concorda? Se eu virar mais uma vez, o trapézio pintado passa a ser esse aqui. Tá? Espero que isso te ajude a identificar com um pouco mais de facilidade quantos trapézios tem aí. Uma outra dica é tentar perceber que para cada arestinha dessa, vamos colorido, para cada arestinha dessa, vai nascer um trapézio. Dessa arestinha, nasce um trapézio. Olha aqui, ó, dessa arestinha, nasce um trapézio para fora. Dessa arestinha, nasce um trapézio para fora. Dessa arestinha, nasce um trapézio lá para cima, para fora. Dessa aresta lá do fundo, nasce um trapézio lá para trás, né? Então, moral da história, quantos trapézios vão se formar nessa figura se a gente tentar contar todos? Quantas arestas esse cubo de dentro tiver, porque de cada aresta dele, nasce um trapézio que vai lá para fora, na hora que se conecta com o cubo de fora, certo? Então, a pergunta, quantos trapézios tem aqui? Bom, primeiro, se a gente já se conformou, já aceitou que são trapézios, eu já vou também tirar essa, porque tem quadrados e trapézios. A diferença agora é saber quantos trapézios. São 12, são 24 ou são 8? E aí, acho que a minha sugestão para a gente contar a quantidade de trapézios é essa. Vamos ver quantas arestas esse cubo tem, porque para cada aresta, nasce um trapézio. Para cada aresta, nasce um trapézio. Vamos lá, quantas arestas tem um cubo? Conta comigo. Tem 4 no chão, para cada uma nasce um trapézio vazando para fora, 4. Tem 4 em cima, já são 8. Para cada aresta também tem um trapézio saindo aqui. Então, 4 e 4, 8. E tem 4 em pés aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E também para cada uma dessas tem um trapézio vazando para fora. Então, 4 no chão, 4 no teto e 4 em pés laterais. São 12 arestas. Para cada aresta dessa, você vai ter um trapézio. E aí, portanto, a resposta certa estava na alternativa A. Beleza? São 12 trapézios e 12 quadrados. Era isso que eu nem queria da gente. A habilidade da gente conseguir entender espacialmente essa figura, visualizar tudo isso. Ah, mas são trapézios, são retângulos, o que está lá atrás. Tem gente que tem bastante dificuldade de enxergar o que está lá atrás, né? de imaginar o que vai ficar por trás dessa figura. E aí é só praticando mesmo, continua tentando, continua treinando, que a habilidade é isso. A gente pratica, treina e vai ficando cada vez melhor, beleza? A gente se vê nos próximos exercícios.